A sua tragédia que resultou em 235 mortos e 2 desaparecidos em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, completa hoje 1 ano. Além do sofrimento por ter perdido familiares, enfim, as pessoas também enfrentam, infelizmente, a falta de recursos. Estão reclamando que não tiveram apoio, nem muito menos ajuda. E segundo as autoridades, pouco foi feito mesmo, né, Fê? Pois é, né, Paulo? Triste isso. Segundo o Ministério Público, pelo menos 100 pontos afetados pelas águas ainda não passaram por obras. Os promotores dizem que falta investimento para evitar novas tragédias e que as famílias das vítimas ainda não conseguiram nada na justiça. Eita novela, hein? Olha, gente, com as chuvas intensas, o risco de novos desmoronamentos e enchentes ronda os sobreviventes da tragédia. E ontem, um temporal acionou as sirenes em áreas de risco na cidade. 2 rios transbordaram e a prefeitura abriu pontos de apoio aí para receber os manifestantes. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: por que a demora? O que acontece aqui nesse caso? Paulo, doutor? Por favor, o senhor que é advogado. Faz algum tempo eu consegui terminar um inventário de 100 anos. 100 anos. Pra você ter ideia, era uma área grande na Marginal Tietê e não tem desculpa. Não tem. Pode ocorrer qualquer tipo de litígio, pode haver disputas, pode haver perícias, tá? Não tem desculpa. E eu coloco que a nossa grande insegurança, a segurança do nosso país em si, vem de uma ineficiência jurídica. Nós não podemos contar com o judiciário. Ele não atua, ele não resolve, mais atrapalha, mais embarga, né? Petrópolis, especificamente, é uma cidade, e eu não estou criticando a atividade fiscal dessa cidade, mas é uma cidade que tem grande parte de sua receita ainda destinada à Casa de Orleans e Bragança. Os IPTUs de Petrópolis vão para os herdeiros da coroa, né? Eu não sei precisar, porque não é da minha alçada, mas me parece demasiado agora, em 2023, a gente continuar ainda alimentando algo que já não existe mais. Tenho todo o respeito, toda a gratidão histórica pelo que a família real fez, pelo que a família imperial fez. Dom Pedro II foi, ao meu ver, um grande líder brasileiro, mas não tem mais sentido, né, desviar, pagar recursos do IPTU da cidade para a família imperial. Muito bem. A gente está falando dessa questão da tragédia de Petrópolis, completou 1 ano. 1 ano, se a gente comparar com outros casos, é até pouco tempo, né? Porque, por exemplo, vamos pegar o caso da Boate Kiss. Já se foram 10 anos. Uhum. E nada se resolveu, né? Ou seja, e nada se resolveu. Essa é a grande revolta. Anos. Nem se puniu, nem se... Não, e o mais louco, né? Porque como isso está em alta, até porque pelas próprias séries, os documentários que estão sendo feitos, aonde as vítimas se tornam réus. Onde os promotores colocaram os pais das vítimas na cadeia. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que a gente está falando, Paulo Matias? Mas isso Doutor Adriano, você tem noção? Isso é a situação do Brasil hoje, né? Porque se a gente pegar o caso de Petrópolis, a gente tem que levar em consideração que muitas dessas casas que chegaram a ser desabadas e destruídas com a chuva também estavam em locais que eram irregulares. Mas não é nem esse o ponto. Se a prefeitura sabe que existe essas casas nesses locais que são irregulares, cabe, né, ao Estado que está ali atuando fazer alguma coisa para que essas famílias tenham mais segurança. E mais agora, né, justiça. Mas se a gente for falar sobre judiciário aqui no Brasil, é muito triste o que acontece. Por quê? Como a gente vê agora, né? O Sérgio Cabral, o último político preso pela Lava Jato, ele foi solto. Assim, era o último político preso. 400 e foi solto. Hoje a gente não tem nenhum político preso mais. Nenhum. Sem contar que esses políticos eram réus, confesso, ou seja, eles assumiram. Oi, eu roubei sim, eu fiz isso sim, e mesmo assim
eles foram liberados. Agora, essas famílias que hoje estão em Petrópolis, elas são mantidas como os culpados por isso. A pergunta que eu me faço é: quando o brasileiro vai deixar de ser tratado como massa eleitoral? Massa que vota e não como cidadão. O doutor, mas quando você mencionou da coisa de IPTU para a família real, essa informação ela não é não é difundida. Né? Não existe IPTU para a família real. Ele está se referindo ao laudêmio, né? Você está se referindo aqui só para entender. É o imposto municipal. O imposto municipal, ao invés de se recolher IPTU para a cidade, se recolhe o laudêmio para a família real. Falei como IPTU para poder exemplificar o que acontece. Ou seja, são recursos valiosíssimos, importantíssimos. Mas isso está na lei? Está na lei. Mas não seria uma taxa de quando se vende o imóvel, é uma coisa diferente, né? Não é só a taxa da venda, são os recursos ordinários sobre os imóveis da União, que naquela cidade se destinam para os herdeiros da coroa. Muito bem. Você pediu, Mano, por favor. Isso é bom, eu ia explicar que, em tese, o laudêmio é o seguinte: é como se os terrenos são da família real, e aí é como se as pessoas estivessem pagando uma espécie de aluguel. Por isso que acontece isso. Mas o que eu queria chamar a atenção nesse caso é que a ineficiência da justiça brasileira, que a gente precisa tratar com lupa, é muito grande. A gente tem no Brasil 100 milhões de processos, e são dados do meu amigo Irapuan Santana, que é especialista no assunto. É um processo para cada 2 habitantes, praticamente. E uma coisa que chama muita atenção: quando a gente olha dos 10 maiores litigantes, ou seja, dos 10 maiores autores de processo que estão rendendo o processo, 6 são ligados ao setor público, ou seja, ou é prefeitura, ou é a Receita Federal, ou é alguma estatal, ou seja, o próprio Estado brasileiro fica numa briga eterna que faz com que o Supremo, o Judiciário, fique lotado de processo, e a coisa não anda. A gente fica com essas situações que, para o cidadão em si, o problema não se resolve. Muito bem. Para fechar, Lê. Não, essa questão do laudêmio exatamente foi como falado pelo Mano, né? Quer dizer, essa ideia de que... porque vários países terminaram seus regimes monárquicos de maneira diferente. Alguns decapitaram seus reis, cada um fez de um jeito. Nós fizemos a proclamação da República, a família real, ela foi embora, mas alguns dos terrenos ficaram e foram, de certa forma, arrendados. E de certa forma, elas também representam Petrópolis, que é aqui no Rio de Janeiro, que é 1 hora de carro aqui, e é um lugar muito bonito, é muito legal de conhecer. As construções ligadas ao período imperial são parte da renda do turismo da cidade. Muito do turismo da cidade e dessas receitas também são devidas ao interesse criado por ser a cidade onde onde morava a família real, onde tem museu, enfim. E isso também tem um negócio que, para o petropolitano, você pode fazer uma pesquisa lá, o petropolitano se orgulha muito da sua história, e aquele 1% pago, né, numa troca ali, em troca da preservação, porque custa dinheiro você preservar os parques, os palácios, os lugares turísticos, pode representar um bom negócio em função de toda a receita de turismo que a cidade recebe. A gente está falando um pouquinho da questão de Petrópolis, né, Fê? Pois é. Antes do Andrade chegar aqui, a gente estava falando nessa tragédia que infelizmente resultou aí 235 mortos e 2 desaparecidos na região serrana aí do Rio de Janeiro, e essa tragédia está completando já 1 ano. Nós estamos vendo imagens para vocês que nos acompanham através da TV Jovem Pan News de toda a necessidade aí de reconstrução que a cidade passou depois dessa verdadeira tragédia que a gente está relatando. Vamos voltar para essa discussão? Vocês querem encerrar essa discussão? Aqui, Mano, Alê, não sei, doutor Adriano, se o senhor só tem mais colocando, o Alê colocou a questão da importância do recolhimento, da importância dos monumentos, dos prédios históricos. Sem dúvida é fundamental, é isso que faz a cidade.
né? Mas os recursos que são recolhidos a título de laudêmio não ficam na cidade, vão para a União. Só queria acrescentar esse ponto. E não justifica demorarem para fazer as obras necessárias, tudo, mas como será que está a situação fiscal dessa cidade? Muito bem. Quer falar, Lê? Não, tudo bem. Eu estou falando que a conta, que o argumento maior foi ser Petrópolis, ser esse centro turístico que tem todo esse interesse, ele tem custos e benefícios. Exatamente. Né? Você dá em função de ter apropriado esse terreno que em tese era da família real, você devolve uma parte muito pequena disso para essa família, e essa família também deixa lá todo esse legado que tem uma importância histórica que orgulha muito o morador da cidade. Foi só esse argumento. Todos os brasileiros. Mas agora, se o petropolitano quiser abrir mão disso, ele tem todo o direito de fazer isso. A democracia está aí para isso. Faça-se um plebiscito e mude a lei, problema nenhum.